você na essência, saúde espiritual, mental, física e social. Então assim, aqui na rádio, nossos programas são às quintas-feiras, né, a partir das 17 horas e 30 minutos. Eu, Carlos Eduardo, e o pastor Rogério, nós estaremos aqui apresentando o programa. Esse programa que tem o objetivo de estreitar os laços e tentar trazer para vocês não só os aspectos da saúde física, né, mas a saúde mental. E a saúde física, ela tem muito a ver com a saúde emocional. Então, se nós não trabalharmos os pilares, então assim, vamos pensar que nós seres humanos vamos muito além do físico, da matéria física, né, do corpo físico. Nós somos espírito, nós temos dentro dessa composição espiritual, nós temos a nossa alma, nós temos várias coisas e nós temos também as nossas emoções, que elas influenciam diretamente na nossa vida, na nossa espiritualidade, em todas as relações que nós temos, relações nossas para conosco, que é a relação mais, eu não vou dizer que é a relação mais importante, mas é a relação mais significativa, porque a tua relação com você é a relação que vai balizar a tua relação com Deus. E a tua relação com você, a tua relação com Deus vai balizar a relação que você tem com as pessoas. Então o objetivo desse programa é tentar fazer com que cada um de vocês consiga superar todas as barreiras, todos os limites, as limitações, para que vocês se fortaleçam internamente. Quando eu falo internamente, eu falo não só no ponto de vista mental, psicológico, mas como também no ponto de vista espiritual. Então por isso que nós estaremos aqui às quintas-feiras com o pastor Rogério. E agora eu vou passar a palavra para ele, para que ele possa falar um pouquinho para a gente e falar sobre o que nós vamos dizer hoje. Pastor, uma boa tarde para você. Passo a palavra para você. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos, aos ouvintes da rádio. Nós estamos aqui mais uma vez nessa quinta-feira e, como o Eduardo mesmo disse, tratando sobre as doenças e os comportamentos da alma. Como o Eduardo disse, e hoje eu estava até durante o dia, tirei um período para poder estar meditando, pesquisando, e até acho que eu falei isso na quinta-feira passada. Se eu falei, a gente volta a repetir, que a alma é a centralidade das emoções humanas. Nós acreditamos teologicamente que a alma ela faz a conexão entre Deus e nós através do Espírito, que por sua vez resulta nas nossas ações, no nosso corpo. Então, toda a centralidade da emoção ou das emoções do ser humano está na alma, né? E o espírito do homem, por sua vez, é aquele que nos conecta com Deus. Há um texto que diz o seguinte, que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Então, quando nós temos a paz, uma paz consigo mesmo, a nossa alma ela está em paz e, por sua vez, ela tem essa condição de se conectar com Deus. Então, quando fala de alma, fala das nossas emoções, das nossas atitudes, é como se fosse uma realidade virtual que está na nossa mente, a qual nós projetamos, a qual nós temos vontade, temos desígnios, temos desejos, temos aspirações. A alma ela expressa sentimentos como raiva, ira, ódio, alegria, enfim. Mas o propósito, como nós estamos falando aqui desde o primeiro programa, da palestra presencial que nós fizemos aqui, que foi a primeira vez que nós fizemos aqui no Estreito, é o quê? É mostrar a você que está nos ouvindo que a nossa alma tem um papel muito importante. E quando se trata dessas doenças que nós estamos vivenciando hoje, é tudo relacionado à questão do nosso ser. Na quinta passada, nós falamos sobre a questão do ter e da questão do ser. Então, Deus ele está preocupado, e a vontade de Deus é que nós valorizamos o nosso ser. Porque o ter ele é físico, o ter é material. Agora, o ser é imaterial, o ser é espiritual. E hoje a gente percebe que muitas pessoas elas inverteram esses papéis. Elas querem ser a questão do ter e não ser a questão do ser mesmo. Então é o que nós vamos falar um pouco sobre hoje, a questão da alma, a questão da motividade da alma. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para quem está aí nos acompanhando no programa.
Pastor, muito obrigado. E tem uma coisa, né? Tá na Bíblia, né? Que o corpo é o templo do Espírito. E quando a gente fala que o corpo é o templo do Espírito, então nós deveríamos cuidar do nosso corpo. E esses cuidados, eles vão muito além dos aspectos estéticos. E as pessoas hoje, a própria sociedade, de uma maneira geral, ela nos cobra, né, determinadas questões, principalmente com relação aos estereótipos. Então, assim, se a pessoa ela está acima do peso, então ela é estereotipada, ou seja, ela é julgada e até mesmo condenada pela situação dela. Se a pessoa está muito magra, então é uma preocupação excessiva com o aspecto estético, com o aspecto aparente. E eu digo que o aparente mente mais do que fala a verdade. Então, se as pessoas tivessem toda essa preocupação com a sua espiritualidade, com os aspectos relacionados à sua alma, com os aspectos relacionados à sua essência, não vou dizer que eu tenho certeza absoluta, porque essa não é uma certeza absoluta para mim, mas eu acredito piamente de que é totalmente possível que essa pessoa, se ela estiver minimamente equilibrada, o próprio, assim, cuidando, zelando do corpo dela, porque aquilo que mata o homem não é aquilo somente que entra pela boca do homem, mas sim aquilo que sai da boca do homem. E tudo aquilo que sai da boca do homem, porque tem aquela parte, eu não vou lembrar agora as passagens, né, em que parte da Bíblia está isso, mas tem um ponto importantíssimo, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E a gente vê que a cada dia que passa, né, as pessoas estão então com os corações totalmente contritos, assim, as aflições, né? E essas aflições internas dos seres humanos, elas estão a cada dia mais preocupantes, porque as pessoas, as palavras são sementes, e essas sementes, quando negativas, elas também frutificam, mas o fruto de uma semente negativa, né, é como o fruto, a única semente que prospera, né, e que verdadeiramente dá frutos, e frutos sadios, saudáveis, é a verdade. A mentira, o fruto da mentira é o engano. E o que nós vemos é uma sociedade de pessoas enganadas por enganadores, que ao serem enganadas se tornam também enganadoras. Então é um ciclo como se fosse um ciclo vicioso, nada virtuoso, porque o virtuoso é positivo. Então as pessoas, por exemplo, você é enganado, então porque você foi enganado, ao invés de você quebrar aquele ciclo, você vai seguir enganando as outras pessoas. E eu digo que a pior de todas as mentiras é o auto-engano, porque você não tem como esconder as coisas de você. E se você for uma pessoa temente a Deus, você sabe que Deus é o único que conhece a intenção do teu coração além de você mesmo. Então, se Deus conhece a intenção do teu coração, como que você vai ocultar alguma coisa de Deus? E eu vejo que na sociedade atual, muitas pessoas, elas brincam com Deus. Porque elas fingem que fazem as coisas, elas fingem que são corretas, elas fingem que acreditam no Deus. Então eu vejo que as pessoas... como é que eu poderia dizer? Que é um coração vazio. Elas falam palavras vazias, né? Cobram da gente muitas vezes exemplos, mas elas mesmas não são exemplos. Então, o que Jesus, se nós pegarmos Jesus, e isso que eu digo, que quando você escuta que as pessoas... E olha, eu vou te dizer, pastor, comigo acontece muito, e isso já aconteceu mais do que hoje, mas assim, as pessoas falam assim, poxa vida, mas você estudou a parte científica, como que você acredita em Deus? Bem, eu acredito em Deus, mas eu não acredito nesse Deus criado à imagem e semelhança do homem. Eu acredito no Deus, um ser onipotente, onisciente e onipresente. Esse eu acredito piamente, como uma verdade absoluta para mim. Não peço para que as pessoas acreditem, mas se você for crer em Deus, que você creia nesse Deus, onipotente, onisciente e onipresente, que ele sabe de todas as coisas e que nada ficará oculto aos olhos dele, por mais que você queira esconder. E a tua consciência é o teu guia. Muitas vezes eu vejo as pessoas doentes, adoecidas, e elas não se dão conta de que aquele adoecimento, ele está, ou surgiu, não estou dizendo todos os casos, porque existem doenças psicossomáticas que elas acontecem quando você tem um desequilíbrio interno,
e você tenta, por exemplo, ocultar de você alguma coisa, e aquilo vai gerar um conflito interno, esse conflito interno ele vai se materializar numa doença. E essa sociedade que nós vivemos é uma sociedade onde as pessoas estão com as suas almas totalmente prisioneiras. Nós vivemos no século XXI, onde as pessoas acreditam em liberdade, falam muito em liberdade, mas essa liberdade, quando ela tem dois pontos da liberdade. Eu acredito na liberdade até certo ponto, tem que tomar cuidado para não entrar na libertinagem. Exatamente. Esse ponto é importante. E outra questão, a liberdade com responsabilidade. Não é você, porque a liberdade, o que é a liberdade? Claro que ela tem vários aspectos, mas a pessoa pensa, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Não é bem por aí, você é livre. Mas essa questão de você ser livre gera uma responsabilidade tremenda naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai falar, naquilo que você vai ter como comportamento. Então, mas essa que é a questão, Eduardo, a questão da pessoa viver entre os opostos, né? Você falou de verdade e de mentira. É claro que eu não vou aqui abordar a verdade no aspecto filosófico, porque na verdade, no aspecto filosófico, você sabe muito melhor do que eu, que ela é um pouco relativa, mas a verdade no sentido moral, no sentido espiritual, ela é absoluta. Então, por exemplo, na verdade, a verdade no sentido espiritual, ela é a manifestação do próprio Deus. Independente da crença que você segue, Deus é um ser que tem a sua essência na verdade. Ele é a verdade, porque ele é verdadeiro. A natureza dele é verdadeira. Agora, o oposto, que é a mentira, aí em certa ocasião o próprio Jesus disse que o adversário espiritual, ele é o pai da mentira, e a mentira se originou nele. Então são dois opostos, verdade e mentira. Então não tem aquele meio termo. O que acontece hoje? Hoje as pessoas elas querem viver uma verdade, entre aspas, praticando a mentira. Ou seja, ela quer demonstrar que ela está tendo uma verdade, só que as suas ações, o seu comportamento, o seu fruto está baseado em mentira. Então o que acontece? A pessoa tenta querer enganar, tentar, como se diz, manipular, e às vezes isso traz consequências para a pessoa. Sim. Então hoje a verdade, a mentira, é algo que a humanidade às vezes perdeu essa ciência, porque há pessoas que ficam no meio termo. E não tem meio termo, não tem meias verdades, não tem meia verdade, não tem meias mentiras. É sim, sim, não, não. Isso, não tem meia mentira. Então é como se fossem dois caminhos que você segue. O caminho da verdade e o caminho da mentira. Ou você serve a Deus, ou você serve a mamão. Isso. Dinheiro. Isso. Que é algo que tem feito muitas pessoas brigarem, a questão do poder. E é interessante que Jesus, a única menção que Jesus fala sobre a entidade Senhor está nessa passagem. Sim. Não servir a dois senhores. A dois senhores. A dois senhores. Então, quer dizer, é uma passagem que ele mostra que tem duas entidades. Então, seria Deus e seria Mamão. Então, muitas das vezes, a questão do comportamento do ser humano resulta dessas ações. Então, não tem como você ficar em cima do muro. Você tem que se posicionar. Tem que se posicionar. E isso é muito difícil. Pastor, eu peguei aqui um material, porque até para poder aqui dividir com o nosso público e dividir com você, que eu acho que vai vir de encontro exatamente com aquilo que nós estamos falando. Porque nós estamos indo além daquilo que as pessoas normalmente abordam. Nós estamos falando da depressão, nós estamos falando das doenças da alma, e provando que existe uma ligação entre a alma e a matéria. Sim. Então, olha só que interessante. É para nossa conscientização. Sem a consciência para prosseguir o aprendizado, o ser humano moderno se tornou indolente, perdendo a visão maior do sentido da existência, apegando-se apenas à superficialidade. No agressivo confronto diário, nas dificuldades no trabalho e nos relacionamentos, muitas pessoas se fragilizam,
ficando incapazes de lidar com as complicadas situações que vão surgindo uma após a outra. E de repente, essas pessoas se veem diante de doenças psíquicas, como a depressão, os transtornos mentais, a ansiedade, o pânico, e isso afeta o comportamento do indivíduo. A depressão, ela se interioriza, ela começa dentro, ela não começa para fora, ela não começa de fora. E aí a pessoa vai se entristecendo, ela vai se desmotivando, ela vai se incapacitando. E não há objetivos a serem alcançados, nem disposição para você estabelecer esses objetivos, pois falta energia, predominando pensamentos puramente negativos e a ausência de interesses pelas atividades diárias. E aí, quando você perde o interesse pelas atividades diárias, você sente uma culpa de não estar conseguindo produzir, de não estar conseguindo se sentir útil. Então aí a pergunta é, a depressão é uma doença da mente ou é uma doença da alma ou ambas? E aí, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que a depressão é uma doença do espírito. É do espírito que provém a energia. O nosso cérebro, ele auxilia, ele ordena as nossas atividades e os nossos comportamentos através da nossa mente. É fato que as experiências dolorosas, as privações, as provações, elas nos afetam profundamente. Os psiquiatras, os médicos psiquiatras, eles se esforçam para auxiliar as pessoas que, tendo sofrido fortes abalos emocionais, grandes perdas, fortes pressões, elas acabam sendo vítimas desses distúrbios. E essa vida moderna, ela é uma das razões, porque o que acontece? E eu já falei aqui, as pessoas estão criando mundos paralelos, mundos fictícios para fugir da realidade. Vamos imaginar que assim, olha que coisa, eu não estou aqui dizendo que a tua dor não dói, eu não estou dizendo aqui que o teu problema não é um grande problema, eu não estou subestimando a tua situação, eu só estou dizendo que seja qual for a situação que você esteja passando nesse momento, saiba que você pode vencer isso. A força de vontade vem da vontade de ter força, a força de vontade vem da vontade de ter força. Eu dou um exemplo que, conversando com as pessoas, e muitas vezes mesmo não sendo pacientes, às vezes algum aluno, alguma pessoa que não é aluno, uma pessoa assim, que eu conheço, ela vem e me pede, fala assim, mas o que eu faço para sentir assim, porque eu preciso melhorar, porque eu não estou conseguindo, eu não tenho energia. As pessoas falam que não tem energia. E eu falo assim, olha, a energia, ela é produzida por nós mesmos, né? Então os nossos pensamentos produzem energia, e os nossos pensamentos consomem energia também. Então eu tenho que aprender a pensar. Eu tenho que aprender a filtrar os meus pensamentos. E aí eu queria dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, o seguinte: nós não aprendemos a pensar. Nós não aprendemos a pensar. Porque eu pergunto para você, tudo que você pensa mesmo, de verdade? Por exemplo, você às vezes ouve alguma coisa, alguém falando alguma coisa para você a respeito de algum assunto. Você analisa esse assunto ou você somente ouve e repete esse assunto sem processar esse assunto? Imagina se você come um alimento, ingere um alimento e o seu estômago, ele decide não digerir o alimento. O que vai acontecer com você? Você vai passar mal. Então, tudo aquilo que você reproduz, falando, através não só da fala, mas do próprio comportamento, se você não analisar as consequências das palavras que você está proferindo, se você não analisar as consequências dos comportamentos que você está adotando, o que você está fazendo? Você está se autodestruindo e está destruindo o seu próximo. A depressão, olha, eu não estou aqui fazendo uma afirmação, mas eu digo para você que a depressão, ela é um processo interno, mas o externo é que produz esse processo. Por exemplo, as pessoas, olha, isso é muito, muito tranquilo de você entender. Uma palavra, ela tem o poder edificante, quando positiva, construtivo, quando positivo, e tem um poder extremamente negativo, nefasto, destruidor. E as pessoas não estão se responsabilizando. Então, quando se fala de uma sociedade
mais justa, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Só que quando a gente vê a nossa sociedade que fala tanto de empatia, só que a empatia que a sociedade fala é uma verdadeira patifaria. Tá? Porque assim, você se colocar no lugar do outro é a coisa mais difícil, porque o lugar do outro é o lugar mais difícil da gente se colocar. Quando você diz que você se coloca no lugar do outro, será que realmente você se coloca no lugar do outro? Será que tudo que você fala, você pensa antes de falar? Porque se você não pensar, não é pensar antes de falar, é processar aquilo que você está pensando, você pode destruir a vida do outro. Então não é porque alguém destruiu a tua vida que você tem o direito de destruir a vida do outro. Enquanto você não tomar consciência e mudar o teu comportamento e mudar o teu pensamento, você vai seguir fazendo mal para você. Se você odeia uma pessoa, por exemplo, o ódio é um sentimento terrível. E o ódio não é o oposto do amor. Não é o oposto do amor. Não é. O ódio é um sentimento nefasto, negativo, muito negativo. E a gente vê na nossa sociedade que o ódio está sendo disseminado. Existe uma disseminação do ódio. Existe um vírus, né, no ar aí, sendo transmitido para as pessoas, que as pessoas odeiam as outras pessoas sem saber o porquê estão odiando. E como que você pode odiar uma pessoa que você nem conhece? Como que você pode odiar uma pessoa só porque ela não compactua com as mesmas ideias que você? Isso é uma doença. O ódio é uma doença que mata mais o odioso do que o odiado. Porque quando você alimenta o ódio dentro do teu coração e quando você profere essas palavras, o que você está fazendo? Você está se consumindo, você está se matando, você está destruindo a tua conexão com Deus, a tua essência. Porque se o teu coração não estiver puro, se o teu coração estiver impuro, como que você vai conseguir ter uma relação com Deus, uma relação saudável? Essa é a pergunta. Pastor, e aí? Você falando sobre pensar, tem um texto aqui que diz o seguinte: ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Então veja aqui, ó, é Paulo falando sobre essa questão. Ó. Ele fala sobre a questão do pensar, tudo que é verdadeiro, é o que nós estamos falando aqui, honesto, tudo que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, pense nisso. Ou seja, pensamentos bons, pensamentos saudáveis, porque como nós falamos aqui alguns minutos anteriores, não é o que entra, é o que sai dos nossos pensamentos, e aí entra toda essa negatividade que você acabou de citar, o ódio, que é um mal que tem, né, no ser humano, que às vezes a pessoa nem conhece a outra a afinco e já cria aquele ódio, e o ódio é tão terrível, Eduardo, que você pode matar uma pessoa emocionalmente e até espiritualmente por causa desse sentimento perverso. E pode acontecer, eu vou falar pela minha própria experiência. Teve pessoas que não me conheciam afinco, né? Isso eles lá em Franca, quando a gente morou em Franca, que tinham um ódio, sem ter me conhecido um pouco mais assim, a fundo, né? E depois, quando a gente começou a ter uma relação de amizade, a própria pessoa, ou as próprias pessoas falaram assim: poxa, rapaz, eu tinha uma outra imagem sua, eu via você com os outros olhos, e agora, te conhecendo melhor, não é nada daquilo que eu imaginava, ou não é nada daquilo que as outras pessoas falaram para mim. Porque às vezes, o que acontece? Às vezes você conhece a pessoa pela boca dos outros. Você tem um conhecimento não real da pessoa, porque o outro falou, porque o Ciclano falou, porque o Bertão falou. E aí isso cria. E você pega a raiva da pessoa, pega a ódio da pessoa, sem ter motivos. Sem ter motivos. E isso danifica. Mas você veja que isso é a disseminação do ódio. Exatamente. Ódio pelo ódio, sem nenhuma razão. Porque assim, eu não acredito que o ódio, você tenha que sentir o ódio, porque sentir ódio é como se você estivesse tomando um veneno. Porque o odiado, ele não vai ser envenenado pelo teu ódio. Quem vai ser envenenado pelo teu ódio é você mesmo. É você mesmo. O odioso, ele é
o que sai mais prejudicado. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem uma definição, eu até fui pesquisar no dicionário, existe um dicionário que chama Lei Robert, e esse dicionário é de 1900 e alguma coisa, bolinhas, né? Não vou lembrar agora exatamente o ano, mas ele diz o seguinte, que o ódio é um sentimento violento que leva a desejar mal a alguém e a alegrar-se com o mal que lhe acontece. E aí ele tem nesse mesmo dicionário uma segunda definição, que é a aversão profunda a alguma coisa ou a alguém. A sociedade, ela se tornou, né, a sociedade desde sempre. Quando fala que a socialização é uma coisa boa, eu sinceramente eu tenho as minhas dúvidas. Mas tudo bem, vamos lá. Dividir as pessoas é o princípio das coisas. Então, por exemplo, você tem ali, você torce para determinado time. Então você passa a odiar aqueles que não torcem para o mesmo time que o seu. Então isso já começa, aí começa uma coisa simples, às vezes é só um ódiozinho, uma raivazinha, mas não tem motivo, não tem causa justificável. Não é porque ele torce para um outro time que você, por essa razão, tem o direito de julgá-lo, de odiá-lo. Então essa divisão que é criada pela sociedade de forma artificial, ela é o princípio de todo mal. Porque quando você divide, se todos nós somos iguais perante a lei, e nós sabemos que não somos iguais perante a lei, se nós temos que seguir ali o segundo mandamento, né? Primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, amai o próximo como a ti mesmo. Poxa vida, se eu aprendi a amar o próximo como a mim mesmo, então por que eu vou odiar o próximo? Será que então nós estamos vivendo num momento onde odiai o próximo como você odeia a você mesmo? Será isso? Será isso que nós estamos vivendo? Será que esse momento, né? Eu falo assim, que esse aqui é o fim dos tempos, onde a cada dia que passa, fica mais nítido e notório que a sociedade se perdeu, que a humanidade se perdeu, que a humanidade está se perdendo em função dessa inconsciência. Por quê? Se você pega a palavra de Deus, mas você tem que ter a capacidade de interpretar a palavra de Deus, de entender. Não basta só você saber ler. A quantidade de analfabetos funcionais, e o que é aquele analfabeto funcional? É o indivíduo que sabe ler, sabe escrever, mas ele não consegue entender o que ele está lendo. Não consegue interpretar. Exatamente. Ler por ler. Ler por ler. Se você perguntar para ele o que ele leu, às vezes ele não consegue. E isso é assim, volto a dizer aqui, nós tivemos um senador da República, o nome dele Darcy Ribeiro, e ele tem várias questões ali, eu tenho várias divergências com relação aos pensamentos dele. Mas isso é normal, as divergências são normais. Se todos nós pensássemos iguais, talvez nós viveríamos numa guerra até pior, né? Mas ele tem um ponto que ele diz, que a crise na educação não é uma crise, ela é um plano para que as pessoas não tenham conhecimento, para que elas não sejam capazes de distinguir o joio do trigo. Então, do momento que você não consegue distinguir, então você vai ser manipulado, você vai ser enganado. Mas é muito claro, para mim, a palavra de Deus é muito clara. Do momento que você está disposto, mas para você estar disposto tem que estar desperto. E estar desperto é você estar fora do mundo, porque não somos desse mundo. Estamos, mas não somos. Estamos, temporariamente. Então, será que nós não chegamos no momento, pastor, como você disse agora, as coisas boas, agradáveis, né, de você ter os bons pensamentos, porque se você não tiver bons pensamentos, como que você vai ter bons sentimentos? Se você não tiver bons pensamentos e bons sentimentos, como é que você vai ter boas ações? Nós temos que aprender a dar significados diferentes. Nós vamos ter, problemas todos nós tivemos, todos nós temos e todos nós teremos. As provas, as provações, elas existem, sempre existiram e sempre vão existir. Então não tem como você fugir de uma prova, de uma provação, nem de uma privação. Mas você vai ter que aprender as lições por trás dessas circunstâncias. Porque o grande aprendizado, ele está no processo. No processo. Eu estou aprendendo. Agora,
as pessoas, muitas pessoas, elas estão sempre repetindo os mesmos erros. E aí, isso significa que elas não aprenderam nada com o erro que elas cometeram. Errar é humano, persistir no erro também é humano, mas já denota que a pessoa realmente está precisando de algum tipo de ajuda, né, maior. Então, a gente está aqui, nós estamos aqui, tanto eu quanto o pastor, para tentar fazer com que vocês parem para repensar a vida de vocês. Ah, mas eu não tive isso. Eu vejo muito isso, eu ouço muito no consultório, mas eu não tive bons pais. Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Sempre querendo culpar. Olha, independente... Poxa vida, se Deus permitiu que você tivesse vindo nesta família que você veio, amém. Essa família te ensinou, às vezes, como não ser. Exato. E esse é um ensinamento. Exato. Ah, mas poderia ser diferente. Poderia, mas não foi, e não é, e não vai mudar. Então nós temos que seguir em frente. Somente enfrentando de frente que a gente vai poder seguir em frente. Então não tem outro caminho. O caminho é um só. O caminho é um só. Então assim, a quem vocês estão servindo? As pessoas estão servindo aos interesses dos seres vis. Olha aí, ó, seres vis, seres maus. As pessoas estão servindo aos interesses dos seres vis. Elas não fazem a menor ideia do que está acontecendo na sociedade. Elas não fazem a menor ideia do porquê que as doenças somente aumentam. Elas não fazem a menor ideia do mal que elas mesmas causam para elas mesmas, pelos hábitos que elas possuem. Exato. Né? Então, assim, hoje eu estava escutando, agora há pouquinho, uma pessoa falando que a internet não é ruim. E eu digo, a internet não é ruim. O celular não é ruim. O problema não é a internet, o problema não é o celular, o problema não é o computador, o problema não é isso. O problema somos nós. Como nós vamos operar isso? Será que nós temos consciência, né, de que essas coisas podem nos fazer mal? Será? Será que alguém ensinou pra gente? Existe alguma disciplina dentro da grade curricular, né, de uma escola, de uma faculdade? Não tem. Então como que as pessoas vão se defender delas mesmas? Olha isso. Dizem que o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Exato. E eu acredito piamente. Lembra aquele dia que nós falamos aqui, pastor, a respeito do mal? Que o mal, ele precisa que a pessoa abra a porta para ele entrar. Exato. E isso significa o quê? Que são os comportamentos das pessoas. Porque até então o mal nesse aspecto, ele não é um ser físico, nesse aspecto, ou um ser metafísico, não. Sim. O mal é algo que é surgido mediante uma escolha negativa que você faz. Uma opção. Uma opção. Então, porque muita gente fala assim, um exemplo, Deus criou tudo, tá, então ele criou o mal? Não, Deus não criou o mal. Deus jamais criou o mal. Mas o mal, ele não pode ser visto nesse aspecto como um ser, como uma substância, não. O mal, nesse sentido, é algo que você decide pela sua livre e espontânea vontade e traz a consequência. E aí é onde que entra o que você falou. As pessoas têm tomado decisões e têm tomado posturas, atitudes, que o mal vai bem sobre elas, porque elas dão legalidade. Tem umas que elas não abrem nem a porta, ela abre a porteira. Literalmente, né? Aí depois começa a queixar da situação. Tem um texto, agora não me recordo, que fala assim, o que queixa um homem? Tem um texto que fala sobre isso na Escritura. E a resposta é, ele queixa pelos seus próprios erros, pelos seus próprios pecados. Então, tem consequências que vem na nossa vida, que esse mal, ele entra, por quê? Porque há uma legalidade. Há uma legalidade. Então, é algo que as pessoas hoje, nessa era pós-moderna, na pós-modernidade, que não têm percebido. E essa semana mesmo eu estava dizendo, lá na nossa igreja, eu não lembro agora qual foi a reunião, dizendo o seguinte, que a massa, a coletividade, a massa humana, sempre desde o começo da história humana, ela sempre foi manipulável. Porque aí entra aquilo que nós estávamos falando, porque as pessoas não param para pensar naquilo que elas estão acreditando, naquilo que elas estão falando, naquilo que elas estão tomando decisões. Então a massa, ela sempre foi manipulável. E essa manipulação, às vezes, vem de pessoas más.
vem de pessoas que estão no topo. Então isso tem provocado todo esse alvoroço, esse desencadeamento negativo na sociedade. As pessoas não estão analisando o que elas estão fazendo. As pessoas não estão avaliando aquilo que elas estão tomando como decisões. E depois, lá na frente, quando elas percebem que aquilo que elas fez, às vezes pode ser tarde demais. Então tem coisas que tem como a gente evitar. Tem coisas que tem como a gente gerenciar. Mas é essa a questão. E a questão do pensar. Tá? Porque aí gerar esse ódio, invejas, até porque, se a gente for olhar pela Bíblia, os filhos de Adão, por que Caim matou Abel? Por dois sentimentos perversos. Por inveja, e ele odeou o seu próprio irmão. O primeiro assassinato na história. Né? Sim, o primeiro homicídio. Homicídio pelo ódio e pela inveja. Então, olha como que é perigosíssimo esse tipo de sentimento, uma vez a pessoa trazer isso à existência. O ódio e a inveja. Isso leva a tomar decisões que pode provocar a morte. E às vezes, Eduardo, não seja até uma morte física, no caso aqui que eu citei. Sim, mas pode ser uma morte emocional, espiritual. E O que eu enxergo hoje na sociedade são milhares de pessoas, milhões de pessoas que são mais mortos-vivos do que qualquer outra coisa. Então talvez as pessoas precisam. Agora, pastor, me veio aqui uma coisa, eu até fui atrás, né, para olhar aqui, porque eu não lembrava a etimologia, né, a origem da palavra, tal, que isso é importante. Se todas as pessoas elas tomassem consciência da importância delas terem conhecimento de uma forma geral, para que elas conseguissem interpretar as coisas, para que elas conseguissem entender as coisas, para que elas entendessem o poder das palavras. Aí, porque assim, se você sabe o significado de uma palavra, tudo se torna menos difícil. Eu vejo as pessoas, quando você fala a gente fala de processo terapêutico, quando a gente fala de terapias onde se faz uso da dialética, e eu me lembro que uma das nossas conversas, você disse assim, eu como pastor, eu sou um psicólogo nato, mas que você usou um outro termo ainda além desse que eu achei muito interessante. E aí veja só, se a pessoa tem um problema emocional, sim, e esse problema emocional ele teve uma origem, a consequência é a ponta do iceberg, é o que está dando para ver, a consequência, mas a origem ela está profunda. E aí você vai fazer um processo, uma análise, um processo analítico, e você vai trabalhar a dialética, que é a conversa, e aí você vai conseguir chegar lá no cerne do problema, na raiz do problema. E aí a pessoa vai falar as coisas, logicamente que às vezes numa linguagem mais simbólica, tá? E aí você consegue fazer ele decifrar e você ajuda a pessoa. E a pessoa toma consciência daquilo, que ela já tinha consciência, aí ela vai fazer um processo que chama ressignificação, que é dar um significado diferente, ela vai se libertar daquele grilhão, daquela situação que estava prendendo ela, e ela vai conseguir fazer com que as coisas fluam. Então aquela energia que ficou parada, ela vai fluir, ela vai ressignificar, vai dar um significado diferente de verdade e vai seguir em frente. Só que tem uma coisa que as pessoas que eu escuto muito, olha, eu me arrependi do que eu fiz. E eu falo que é muito perigoso o arrependimento, porque o arrependimento, ele só é arrependimento quando você não repete o mesmo comportamento. Exato. Olha aí, ó. Arrependimento e comportamento. Exato. Se eu me arrependi é porque eu tomei uma atitude, eu tive um comportamento que não foi correto. Se eu me arrependi de fato, eu não posso repetir esse comportamento. Então, o arrependimento sem o rendimento, sem a pessoa se render àquele comportamento, e se render é não mais fazer aquilo que fez, ela não se liberta. Então, quando a gente pega aqui a palavra arrependimento, vem assim, significa conversão, mudança de direção, mudança na mente. Então, após cometer erros, né, ou pecar, e aí você escolhe se arrepender, então é você querer mudar. Não basta você querer mudar, você tem que compreender que aquele comportamento, ele trouxe consequências,
E essas consequências não foram necessariamente somente para o outro, mas sim para você. Porque tudo aquilo que você faz para o outro, automaticamente você fez mal para você. Verdade. Então essa falta de consciência, no sentido de conhecimento, também coloca o homem numa situação extremamente complicada. Por quê? Porque, assim, se eu me arrependi, eu não vou repetir de novo o erro. E eu vejo as pessoas repetindo os erros de uma maneira como se fosse natural. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos poder de escolha. Eu acredito que para algumas coisas a gente pode escolher sim. Vamos supor que você vai num determinado estabelecimento comercial que oferece para você comida. E aí você vai lá e a comida não é boa. No dia seguinte você vai de novo para provar que não é boa ou você vai procurar outro? O que você faria? Depende. Se só tiver aquela opção, você vai ter que voltar naquela opção. Mas se você tiver outras opções, você vai procurar outras opções. Exato. Mas o ser humano, hoje, às vezes ele até tem outras opções, ele tem a opção de mudar o comportamento dele, mas ele não muda. E ele não muda por quê? Sinceramente, não dá para entender. Cada caso é um caso. Então eu teria que fazer uma análise de cada caso. Mas o ser humano, ele está vivendo e agindo de maneira inconsciente. E quando ele age inconscientemente, ele toma atitudes e essas atitudes elas vão trazer consequências. Ou seja, quem age inconscientemente, age inconsequentemente. Ou seja, as consequências daquilo que você faz sem ter consciência, você vai trazer prejuízo para você e para o outro. Ponto final. Todo o processo analítico, psicanalítico, minha área de formação, minha área de atuação, 20 anos, mais de 20 anos já, é assim, é nítido e notório que todas as pessoas elas sofrem por culpas, por ressentimentos, por questões que aconteceram, por palavras que elas ouviram de terceiros que geraram traumas e que trouxeram consequências, e aí você tem que fazer um trabalho, né, analítico, psicanalítico, de desconstrução daquilo, fazer com que a pessoa ressignifique aquilo para que ela consiga se libertar e caminhar. Então, as pessoas não fazem ideia do mal que elas fazem para elas mesmas. As pessoas não fazem ideia do mal que elas fazem para o outro. Só que toda vez que você faz mal para o outro, você está fazendo mal para você. Olha só, quando você aponta o seu dedo para alguém, você está apontando um dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para você. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque vivemos numa sociedade julgadora, condenadora, onde nós somos julgados e condenados antes mesmo de que nos conheçam. Você acabou de usar o exemplo lá, né, da cidade que você morou, onde uma pessoa fez um juízo de valores a respeito dos seus valores sem conhecê-lo. Veja que sociedade é essa que tem juízos de valores sem valores. Porque qual é o fundamento? Aonde está o fundamento? Qual é a base que essa pessoa tomou para chegar à conclusão que você era uma má pessoa? Ou uma pessoa má? E aí quando ela te conhece, fala assim, puxa, agora que eu te conheci, eu percebi que você não era aquilo que eu pensava que você fosse. Mas como que você pensou que ele fosse de alguma forma se você não conhecia ele? Então você não pensou. Porque se você tivesse pensado, você teria pensado de forma racional. Se você tivesse pensado de forma racional, você teria primeiro conhecido a pessoa. E depois sim você pode chegar e falar assim, não, realmente essa pessoa aqui não é uma pessoa boa para o meu convívio. Isso pode acontecer. É natural. A gente não vive, né? Dizem que o mundo jaz no maligno. Então nós temos, infelizmente, pessoas que não são pessoas que a gente pode conviver. Eu falo assim, que às vezes o sangue, o mosquito, às vezes tem um sangue, né, mais familiar a mim do que a minha família. Eu vou fazer o quê? Porque eu não posso escolher. Eu não pude escolher. E eu também, se pudesse escolher, talvez eu escolhesse as mesmas pessoas. Porque elas me ensinaram muito e elas me ensinam até hoje. Então eu tenho que ser grato a Deus pelo aquilo que Deus proporcionou na minha vida. E Ele proporcionou provações e privações significativas, mas eu sou grato a Ele. Porque eu não vou me rebelar. Ah, mas eu poderia ter tido uma família melhor. Pastor, olha que coisa. Eu tinha um sonho, quando era criança, de ter uma família perfeita. Sabe aquela família do comercial, né? Que é uma família perfeita? Todo mundo rindo. Todo mundo, de manhã cedo, imagina, pastor, olha que coisa fantástica. De manhã cedo.
a sogra em casa. Não estou dizendo que a sogra é uma pessoa boa ou má, não estou aqui julgando nesse sentido, mas a sociedade fala muito mal das sogras, né? Tanto que compara as sobras com a sogra com as cobras. Bem, estou só falando aquilo que a sociedade diz, né? São as lendas populares. Mas veja só, uma família perfeita, onde todo mundo acorda de manhã de bom humor, todo mundo na mesa de café, numa mesa farta que a minoria da população brasileira tem acesso àquilo. Aí você tem ali uma casa maravilhosa, cheia de vidrarias, né, vidros, e aí vem um cachorro todo peludo, e o cachorro ele vem lá do quintal, gramado, e ele vem limpo, que está mais limpo do que não sei o que. Então assim, são coisas que realmente são totalmente fantasiosas, é tudo artificial, né? A risada das pessoas é artificial, o alimento que tem ali na mesa delas é artificial, aquele cachorro não é artificial, ele é real, mas aquela grama que está lá fora é artificial. Então essa família ideal, essa família perfeita, que eu falo que o marketing, né, marketing criminoso, ele induz as pessoas a acreditarem naquilo que é inacreditável. Verdade. Tá? E isso altera os processos cognitivos do homem. Isso cria desejos, vontades e necessidades no homem, desejos, vontades e necessidades que o homem não teria se ele não tivesse sido influenciado através dessas propagandas, dessas publicidades, que elas são carregadas de mensagens não subliminares, que eu não vou entrar somente não vou entrar nessas teorias, porque essas teorias conspiratórias elas são complicadas, são complexas. Mas veja só, eu tinha um sonho de ter uma família perfeita. E eu tinha uma família que eu idealizava. E idealizava porque eu convivia com eles, então eu via que aparentemente eram perfeitos. Eles viajavam felizes e contentes, né, no carro, iam cantando. A minha família, eu tinha que ir com fone de ouvido no ouvido, porque eles iam discutindo, né, brigando. Então eu ficava com o fone. E aquela família, quando eu viajava com eles, era uma coisa harmônica, maravilhosa. Beleza. Isso tinha meus 8, 9, 10 anos de idade. Aí muitos anos depois, né, a gente corta relações e muda. Aí já com 20 e tantos anos de idade, eu tive a grata oportunidade de encontrar novamente com aquele rapaz, que era meu amigo, né? E foi muito interessante a situação. Por quê? Porque a primeira coisa que eu perguntei para ele, depois de mais de 10 anos sem vê-lo, foi: como estão os seus pais? Sim. Porque para mim era a família ideal. Tanto que eu tentei até trocar com ele de família. Eu propus para ele, mas ele não quis trocar. E logicamente que a gente não teria como trocar. Exato. Nós éramos crianças, então Sim. Estávamos lá somente confabulando, né? Criando a nossa cabeça. Eu perguntei, e ele disse assim: nossa, meus pais separaram, você não sabia? Eu falei: não tenho contato com vocês. Ah, separaram. Aí quando ele falou que os pais tinham separado e o motivo pelo qual os pais separaram, eu falei assim: puxa, que provação. Então eles eram uma família de propaganda de margarina. Porque tudo aquilo era fantasioso, era fachada. Sim. Não era real. Então nem tudo aquilo que você vê é real. Exato. Nem tudo aquilo que você vê é real. Então você tem que tomar muito cuidado, porque o aparente mente mais do que fala a verdade. Você só conhece uma pessoa depois que você convive com essa pessoa. Você só vai saber realmente como é o relacionamento de uma família se você estiver inserido naquele núcleo familiar. Porque as interpretações de papéis, a cada dia que passa, o ser humano se tornou um atores, né, atrizes, né, perfeitos. Eles fingem muito bem, mas na realidade, lá no íntimo, lá na alma, lá no mais profundo, a gente vê que a coisa não vai bem. Infelizmente, claro. Essa é a realidade que você traçou muito bem. Interessante que você falou do arrependimento. O arrependimento, na visão teológica, ela vem com uma confissão. E quando há uma confissão, você tem que largar. Tem um texto que fala: aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, se você arrependeu, você confessa, dependendo da situação, com alguém, ou com o próprio Deus, porque às vezes você comete erro com o próximo, você vai lá e vai confessar: olha, eu vim aqui para poder reconciliar. Então, se não tiver uma confissão, não há arrependimento. O problema é que hoje... A confissão, na verdade, ela é a materialização do arrependimento, e essa confissão ela que vai te dar absolução. Exatamente. Absolução. E tem que ser uma confissão sincera.
Exato. Não é uma confissão por palavras. Não, é uma é o confissão, sentimento. é o sentimento. Então, o que acontece hoje é o que você mesmo disse. As pessoas, elas não conseguem mudar o comportamento, sempre estão batendo na mesma tecla, sempre estão batendo os mesmos erros. Ela sabe que aquele ali é danoso para ela, vai arrebentar com a vida dela, vai arrebentar com o emocional dela, vai arrebentar com a família, vai arrebentar com o casamento, vai arrebentar com os filhos. E ela está percebendo, porque ela percebe, ela sabe que ela não pode fazer aquele determinado tipo de comportamento ou de atitude, não. Ela vai persistindo, ela vai vivendo naquela utopia. É prazeroso, é muito bom, é algo momentâneo, é instantâneo. Instantâneo. E aí vai chegar um ponto que, claro que há casos e casos, mas vai chegar um ponto que às vezes não tem volta. Porque vai chegando um ponto que a pessoa vai entrando no fundo do poço. Ela cava para baixo o poço, ao invés de sair, né? Em vez de emergir, ela vai submergindo. Ela vai com as unhas cavando o fundo do poço. Exatamente. E descendo. Exatamente. E é isso afeta a parte emocional, tanto dela e tanto daqueles que estão com ela. Posso fazer um comentário? Pode. Talvez você não concorde. Mas aqui o importante nosso não é a concordância, mas é a gente tentar fazer com que as pessoas pensem. O teu comportamento, por exemplo, determinados ambientes, determinados alimentos, determinadas drogas, sejam lícitas ou ilícitas, elas causam um desajustamento no nosso corpo físico e, por consequência, no nosso corpo espiritual, na nossa alma. Então, a energia que você troca com uma pessoa, por exemplo, então você quer uma coisa prazerosa, então você vai lá e você comete o adultério, que é uma coisa, na sociedade atual, relativamente normal. Relativamente. Né? Foi normalizado. Não tenho nada contra, a gente não pode julgar ninguém. Sim. Né? Quem julga é Deus. Verdade. Mas você tem que lembrar e levar em consideração que a energia que você está trocando com essa pessoa, essa energia ela pode ser prejudicial não somente para você, como para as pessoas que você convive, as pessoas que estão ao seu lado. Porque tudo é energia. Tudo é energia. O teu pensamento é energia. O teu sentimento é uma energia. As tuas ações são energias. Então, assim, se nós não tomarmos consciência de que tudo é energia, e se nós não nos... Então, orai e vigiai. Orai e vigiai. Então, assim, a oração feita com o coração, mas com o coração limpo, né? E um coração aberto, né? Para que Deus realmente ele possa, porque Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, se nós não conseguirmos viver de acordo com aquilo que a Bíblia preconiza, ou seja, que os mandamentos nos dizem, eu sei que hoje, século XXI, e acredito que a cada ano que passa se torne mais difícil isso, mas é necessário. No processo analítico, você tem que fazer com que a pessoa confesse para você. Mas antes dela confessar para você, ela tem que confessar para ela, porque tem muitas pessoas que não aceitam aquilo que fizeram, e elas tentam enganar a elas mesmas, dizendo que não fizeram aquilo que elas fizeram. Então, enquanto não houver uma confissão sincera, como você disse, enquanto essa pessoa não externalizar, colocar para fora, mas não só da boca para fora, não só da boca para fora, é um processo mais profundo que foi o que você disse. Então, assim, eu preciso fazer com que as pessoas, nós precisamos, aqui eu falo nós seres humanos, precisamos ter consciência de que tudo aquilo que nós vivemos, que tudo aquilo que nós sentimos, aquilo que nós fizemos, fazemos e faremos, isso vai influenciar diretamente na nossa vida. E se nós não mudarmos a nossa consciência, se nós não agirmos de forma diferente, a nossa vida vai sempre estar, assim, nós vamos sempre estar dando volta em círculo. As pessoas falam assim, nossa, eu quero fazer uma mudança 360 graus na minha vida. Bota no mesmo lugar. Esse termo é um termo que assim, eu fico assim, em choque. Eu falo assim, você quer mudar 360 graus? Vai voltar no mesmo lugar. Aí eu falei assim, mas se você vai sair do zero e vai voltar para o zero de novo, vai voltar para o 360 e zero são o mesmo ponto. Então não mude 360 graus, mude 10 graus, mude 5 graus, mude 50 graus, 90 graus, 180 graus, 240 graus, mas nunca os 360, senão você vai voltar para o mesmo lugar.
E aí a gente vê que a cada dia que passa, a sociedade oferece mais e mais facilidades. Então, assim, o que a gente tem hoje? As pessoas que oferecem os milagres, entre aspas, para a alma, para o corpo, para o bolso, para todas as coisas, todas elas baseadas na lei do mínimo esforço possível. As pessoas não estão dispostas a mudar o comportamento, elas querem normalizar o comportamento, elas não querem mudar o comportamento. Então, a própria sociedade ela vai criando novos comportamentos, normalizando novos comportamentos, porque essa normalização dos comportamentos, ela não normaliza-se lá em cima, só aqui embaixo. Mas o mundo jaz no maligno. Então, se você normalizar algo que não é normal, que não seria aceitável, você está indo contra a tua essência, você está indo contra Deus, você está indo contra os mandamentos, e aí depois você não sabe o porquê que você está colhendo certas coisas na tua vida. E aí você questiona, só que você não para se questionar. Você questiona coisas que são inquestionáveis, mas você não para pensar naquilo que você está pensando, naquilo que você está fazendo, naquilo que as pessoas querem que você faça. Então, assim, pelo amor de Deus, se nós não pararmos para pensar e refletir naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, naquilo que sentimos, nós vamos, a cada dia que passa, afundar mais no buraco, no poço. Então, assim, o único lugar que você pode sair, né? Você está num poço, caído no poço. Emergir é sair, é subir, é para cima, é para o alto. Se você quiser cavar para sair de um poço por baixo, não é inteligente. É assim, é realmente a pior opção existente, né? Talvez teria uma pior, de você bater a cabeça no poço. Também seria uma bem ruim, né? E aí tem pessoas que fazem isso, que estão batendo a cabeça no poço ali, né, repetindo os mesmos comportamentos e batendo a cabeça, né, e só batendo a cabeça. Não tem aquele termo, nossa, essa pessoa só bate cabeça. Ou seja, ela não sai do lugar, ela está sempre cometendo os mesmos erros. Ela não evolui. Não evolui. Ela não tem progresso, porque ela está sempre fazendo as mesmas coisas. Porque ela não tem propósito. Exato. Próximo programa, pastor, eu gostaria que nós dois falássemos a respeito de propósito. Ótimo. Eu vou falar sobre metas e objetivos, aspectos materiais. E o propósito, só para adiantar, o propósito é aquilo que é imaterial. Exato. E o imaterial é aquilo que o material não compra. Então é muito simples, para a gente poder até fazer com que os nossos ouvintes, eles pensem. Tempo não é dinheiro. Porque nem todo o dinheiro do mundo compra mais tempo. Tempo é vida. Então, se você não tiver um propósito, e esse teu propósito ele é algo que não está relacionado a bens materiais, ele está relacionado a bens imateriais. E se você não tiver um propósito, independentemente de qual seja a sua religião, independentemente de qual seja a sua crença, mas se você não tiver um propósito, e se esse propósito não for significativo, você vai viver por viver. Você vai apenas sobreviver. E aí depois você não pode reclamar daquilo que você está colhendo. Porque se você não plantar nada, a tendência é você não colher nada. Pior, porque quando você não planta nada, vai nascer erva daninha. Isso. Ninguém planta erva daninha. Alguém planta erva daninha em casa? Não. Ela nasce de forma espontânea. Então, será que você quer colher isso na tua vida? Será que você quer mudar a tua colheita? Para você mudar a tua colheita, você tem que mudar o teu pensamento, o teu sentimento e as tuas ações. E detalhe, né? O propósito, ele é maior que a proposta. Muito. Porque quando você está no propósito, vai vir as propostas. Muitas. E as propostas são transitórias. O propósito não. Então hoje, infelizmente, só para adiantar, nós vamos falar na próxima semana, tem muita gente que ele entra ou cai na proposta e sai do foco do propósito. O propósito é estabelecido. A proposta é a tentação. Isso. Mas, olha, a pessoa que tem um foco, tem um propósito, e esse propósito realmente ele é um propósito, né, com Deus, uma coisa grande, ela não vai cair na tentação. A tentação, ela só vai acontecer, as pessoas só vai cair na tentação se ela não tiver um propósito, e se ela não estiver prestando atenção nas coisas.
Porque o inimigo, ele é sujo, e nós sabemos disso. E ele não é burro, ele é muito inteligente. Sim. Ele é sagaz. Então ele vai criar inúmeras coisas, só que é a tua fraqueza que vai fazer com que você saia do propósito. E quando você sai do propósito, você sai de propósito. De propósito. Exato. Porque se você sabia qual era o caminho, e você mesmo assim foi pelo outro caminho. Então você saiu propositalmente. Então não adianta você alegar o desconhecimento. Não adianta você alegar a ignorância. Não adianta você dizer que você não sabia que aquela proposta iria fazer com que você saísse do teu propósito. Você fez aquilo propositalmente. Você fez uma escolha consciente. Exatamente, estar com Deus, seguir o caminho de Deus, é a coisa mais difícil que existe. Eu acho que não existe coisa mais difícil. Eu acho que não existe. Porque o mundo, ele vai tentar te iludir, para tirar você do foco, para tirar você do teu propósito, para tirar você da tua direção. Então, eu gostaria que cada um de vocês parasse para pensar, para repensar na vida. Que nesse dia 9 de março de 2023, são 18 horas e 36 minutos. Eu vou passar a palavra para o pastor para que ele traga para cada um de vocês uma mensagem que venha preencher o coração de vocês. E entendam mesmo, assim, eu peço isso, sim, peço de coração para cada um de vocês. Que o vazio interior que você sente, todos sentimos. Às vezes sentimos mais, às vezes sentimos menos. Mas nada, absolutamente nada material vai preencher esse vazio. Esse vazio ele só pode ser preenchido com a tua presença em espírito e por Deus. Então Deus só vai preencher esse espaço vazio se você estiver presente no teu presente, se você deixar o teu passado de lado, se você deixar o futuro no sentido, deixe o futuro no futuro, lute no presente, faça as coisas sim, pensando num futuro melhor, mas não viva somente com a sua mente no futuro, não viva com a mente no futuro, viva com a mente no presente. Deixe o passado, use o passado como a gente faz no carro, quando a gente vai fazer uma baliza, vai dar uma ré, a gente tem que usar os espelhos, né, retrovisores para olhar para trás. Então use o passado como realmente um espelho retrovisor, para você não repetir os mesmos erros. Mas olhe para frente, mas viva o hoje, com intensidade e com responsabilidade. Foi exatamente o que o pastor falou aqui no começo. Pastor, eu vou passar a palavra para você. E depois você já pode dar por encerrado. Agradecemos aqui a audiência de vocês e contamos com vocês. Hoje nós não pudemos fazer a transmissão através da internet por questões de problemas técnicos. Nós estamos sem internet aqui na Vila Residencial do Estreito devido às chuvas e outros problemas. E nós não conseguimos fazer via internet, não conseguimos fazer pelo aplicativo. Na semana passada nós gravamos através do aplicativo no celular e postamos em algum lugar, que eu nem lembro onde foi que nós postamos. Mas hoje nós fizemos aqui um vídeo, tentei gravar um vídeo, mas eu não sei se ficou o som bom. Nós vamos depois tentar verificar se vai dar certo, mas se não der certo, quem ouviu pela rádio, ouviu. E quem não ouviu, né? Não vai estar ouvindo o que eu estou dizendo agora, então não tem nem muito o que falar. Mas quem ouviu e puder compartilhar e informar que, olha, todas as quintas-feiras, a partir das 17 horas e 30 minutos, na Rádio Magia FM 105,9 MHz, diretamente da Vila Residencial do Estreito, Pedregulho, São Paulo, eu, Carlos Eduardo, e o pastor Rogério estaremos aqui, né, todas as quintas-feiras para trazer um pouquinho, estreitando os laços e trazendo para vocês informações a respeito da saúde espiritual, da saúde emocional, da saúde mental. Um forte abraço e eu passo agora a palavra para o pastor Rogério para que ele possa fazer um encerramento do nosso programa. Pessoal, nossos ouvintes, eu quero só ler uma reflexão aqui que fala o seguinte: é um salmo de Davi que diz a seguinte expressão: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passe as calamidades.
Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele, os céus, enviará o seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então veja que Davi aqui, ele acha auxílio. É o que nós estamos falando aqui hoje. Em meio às calamidades que ele estava enfrentando, ele achou auxílio. Ele fala aqui que a sombra, ele usa aqui uma analogia, né, de asas, e asas, ela representa carinho, cuidado e proteção. Então, Davi, ele está dizendo que Deus, ele cuida, ele protege e ele traz também o seu carinho por nós. Então, em meio às calamidades, né, e era uma calamidade que Davi enfrentou muitas coisas, né? Pode ver que a maioria dos salmos que ele escreveu mediante as calamidades, mas isso não tirou dele a confiança da sua alma para com Deus. Então, eu quero deixar esse texto para você, que independentemente do que você está enfrentando, seja algo familiar, espiritual, emocional, ou até algo físico, sabe de uma coisa, né? Coloca a sua confiança em Deus, tá? Porque Ele tem cuidado, Ele tem protegido, Ele tem um carinho especial, como Davi, que relatou mediante esse salmo a qual ele escreveu, tá? Eu deixo essa palavra para você, lembrando que quinta-feira que vem nós estamos aqui novamente, né? Quem sabe na próxima quinta a gente transmite aqui ao vivo, aí vocês podem estar comentando via Facebook, aos poucos a gente vai estar aqui melhorando, mas fica essa palavra, fica com essas reflexões que nós falamos aqui, e como diz um certo texto, não sejais meramente ouvintes, mas tudo que você ouviu aqui, coloque em prática, faça uma praticidade daquilo que você ouviu, tá? Que Deus te abençoe, um forte abraço a todos vocês e até quinta que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fizemos. Ai, Jesus. Internet. Não voltou. Na escola também hoje, a da escola caiu várias vezes. Várias vezes. Será que é da barreira ali para trás ali? Perto ali, quase. Até a barreira. Porque lá a barreira